Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar. Olá, querido ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Criar, o podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Aqui a gente fala sobre cultura, identidade e economia criativa. Esse é um projeto de cidade de tríplice hélice que visa participar do crescimento de Santa Maria. E quem vos fala hoje sou eu, a Isabel. E eu, a Franciele. E no episódio de hoje nós trouxemos o professor Jorge Alberto Soares Cruz, da Universidade Federal de Santa Maria, que é o chefe do Departamento de Arquivologia e dos programas de pós-graduação em Patrimônio Cultural. Para conversar com a gente hoje sobre a imigração italiana de Santa Maria, ele veio aqui. Olá, professor, seja muito bem-vindo. É um prazer ter-te aqui conosco. Boa tarde, meninas. Prazer é meu estar aqui com vocês nessa tarde. Professor, a gente queria começar perguntando o que motivou o senhor a pesquisar sobre os italianos, a colonização e especificamente no nosso território. Primeiramente, eu gostaria de fazer um pequeno relato familiar, porque eu sou neto de um escravo casado com uma italiana. A minha avó era Mazeto Baú, em Caxias do Sul. Meu pai veio para Santa Maria, conheceu minha mãe, casou aqui e nunca mais saiu daqui. Ele é oriundo de Caxias. E a questão da quarta colônia, desde criança, meu pai nos levava na quarta colônia. Por causa das suas origens, das origens dele, ele nos levava na quarta colônia para nós conhecermos a quarta colônia. E em 2015 eu comecei a desenvolver alguns projetos junto com a professora Maria Medianeira Paduim, que é do curso de História. Nós começamos a desenvolver alguns projetos na quarta colônia, principalmente no município de São João do Polese. Nós estávamos organizando o acervo do município do acervo arquivístico da prefeitura de São João do Polese. E aí eu comecei a me interessar mais pela região, pela história da região, e comecei a fazer algumas pesquisas. Aí eu fiz a minha tese de doutorado tratando sobre a questão da imigração italiana, defendendo a ideia do que, através do desenvolvimento cultural, a manutenção da cultura, nós podemos trazer o desenvolvimento regional. E tendo visto esse seu interesse, essa sua procura nessa pesquisa, qual seria mais ou menos a sua área de formação? Eu sou formado em História pela ESFIC, Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras Imaculada Conceição, que hoje ela deve ser Unifra ou Universidade de Santa Maria, algo parecido com isso, que ela ia mudar o nome. Segundo o bispo, ele falou para nós que ia mudar o nome. UFN. E sou formado também em Arquivologia, sou mestre em Patrimônio Cultural, especialista em Pensamento Político Brasileiro, mestre em Patrimônio Cultural e doutor em História pela Universidade Federal de Santa Maria, e formado também em Arquivologia. Tendo então em vista essa sua formação, para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto, você acha que cresceu tendo alguma influência da imigração italiana, visto que o senhor deu esse testemunho ali antes, seja na criação ou outro aspecto? Sim, todos os anos, a gente ia passar as férias, a família ia passar as férias em Caxias. Então a gente conviveu muito com a questão da cultura e também da culinária italiana em Caxias do Sul. Então assim, tem coisas que até hoje a família mantém. Esses hábitos familiares até hoje são mantidos. E houve muita influência dessa questão, dessa cultura dentro do seio familiar. A gente sabe que hoje em dia, os principais motivos que levou à colonização desses povos foi os vazios demográficos e o branqueamento da população. E aí a gente queria perguntar para o senhor comentar um pouco com nós sobre como isso se disseminou na cidade. Quais foram as consequências que ficaram desde os dias até a atualidade? Em primeiro lugar, nós temos um problema na Europa, Por que eles abandonaram a Europa? Porque na Europa a situação em que essas pessoas viviam era uma situação muito pobre, extremamente miserável, A Itália saindo de um processo de feudalismo, no final do feudalismo, início de uma revolução industrial, onde muitas pessoas não conseguiram ser absorvidas e ainda viviam nesse estágio, no estágio medieval, e a fome imperava na Europa. Inclusive, as fontes de proteínas que eles tinham era o passarinho. Até a gente vê hoje, isso veio um pouco, na nossa cultura hoje, era passarinho e polenta, que eles diziam osai e polenta, que era a alimentação que eles tinham. Esse era o problema europeu.
Em contrapartida, nós temos no Brasil a questão dos os vazios demográficos, principalmente aqui na região sul, e também nós tivemos a questão do branqueamento da população, porque segundo alguns relatos de Dom Pedro II, ele passa pela região quando foi assinar a paz da Guerra do Paraguai em Uruguaiana, e ele observa esses vazios demográficos. E a partir daí ele resolve, então, a criação de colônias no Rio Grande do Sul. Aí nós temos a criação das colônias de Condidê, Dona Isabel, né? E depois o Campo dos Bugres, ou Fundo de Dona Palmira, que é a colônia de Caxias do Sul. E posteriormente nós vamos ter a criação da quarta colônia aqui na região. Que quarta colônia é uma identidade, depois eu posso falar sobre essa questão. A colônia de Santa Maria da Boca do Monte, ela vai ser criada com solicitação, a partir de solicitação dos vereadores na época, e quem ajudou muito, auxiliou muito para que a colônia fosse criada foi o senador da República, Gaspar Silveira Martins. Daí o nome, né, da cidade de Silveira Martins, em homenagem a Gaspar Silveira Martins, que foi um dos grandes incentivadores da colonização no Brasil. Bom, em relação ao branqueamento da população, nós temos o censo de 1800 o último censo do Império, tá? Que eles foram ver a população de Santa Maria. A gente faz um levantamento e nós observamos que existia uma diferença muito pequena entre brancos e negros na cidade. Nós tínhamos apenas 100 e poucos brancos a mais do que negros. E isso aí era uma preocupação, porque eles temiam que ocorresse na região a mesma coisa que aconteceu na América Central, aonde a população escravizada, ela expulsa os brancos, né, no Haiti, instalando uma primeira república negra no Haiti. E existia esse temor na região também. Então, o que acontece? Começa a vir as primeiras levas, o governo cria colônia, chegam as primeiras levas de imigrantes. Primeiro eles vieram os russos alemães ou polacos, né? Alguns colocam como poloneses também, e que não se mantém muito tempo no território. Eles saem em 1877, e começam a chegar as primeiras levas de imigrantes italianos. E aí muda muito, porque os russos alemães não se fixaram na terra, mas os italianos acabaram se fixando na terra e chegam nessa região onde a gente tem ali o monumento de Silveira Martins. Então, o senhor estava falando, né, antes, essa questão da quarta colônia. Tendo em vista todo esse ponto histórico, o senhor acredita que a quarta colônia ela exerce influência no desenvolvimento educacional, social e financeiro em Santa Maria ainda hoje? Bem, assim, ó, deixa eu só falar o que é a quarta colônia, né? A gente tem a questão da quarta colônia, que a gente não vê falar na Serra Gaúcha, primeira, segunda e terceira colônia. A gente vê falar apenas aqui na região, em quarta colônia. Isso é uma identidade criada pelo padre Luiz Esponquiado, que em 1975, quando vai se comemorar o centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul, ele participa dessas comemorações e ele coloca, existe na região central uma quarta colônia, que essa quarta colônia ela era invisibilizada, não se enxergava isso aí. E ele começa com essa identidade da quarta colônia. E depois, quando nós temos a emancipação dos municípios que a gente tem hoje dentro desse contexto que a gente chama de quarta colônia, nós temos a figura do José Itaqui, que ele fortalece também, que ele foi secretário da Cultura de Silveira Martins, e ele fortalece essa identidade cultural de quarta colônia. E aí nós temos uma coisa assim, ó, se nós formos ver originalmente o território do que a gente tem como a quarta colônia criada, a quarta colônia imperial de Santa Maria da Boca do Monte, o território é muito maior, porque nós vamos ter Santa Maria, nós vamos ter parte do território de Itaária, Júlio de Castilhos. Então o que a gente tem hoje é uma identidade criada desses 9 municípios que formam a quarta colônia. Em relação à influência da região, nós temos muita influência. Se a gente for ver até mesmo a primeira congregação de padres paulistanos na América, se eu não me engano, se estabelece aonde? Na quarta colônia. E eles vêm para Santa Maria. Hoje a gente tem a gráfica editora Palotti, a ordem dos paulistanos é muito forte dentro de Santa Maria. Então nós temos essa influência ainda, né, desse pessoal da quarta colônia. E nós temos uma coisa que eu sempre disse assim, ó, na região da Serra, os italianos, né, os descendentes de italianos, eles tinham a fábrica.
Nós não temos fábrica. Qual é a nossa fábrica? A nossa fábrica é a Universidade Federal de Santa Maria. Nosso portão de fábrica é o arco da Universidade Federal de Santa Maria. Então, a visão que se tinha na Serra em relação à educação, por exemplo, é diferente da nossa. Aqui, como nós não tínhamos fábrica, se preocupava com o quê? Com a educação. E mandavam aonde seus filhos? Para a universidade. Quando abre a universidade, eles vêm para a universidade. E aí a gente vai ver que muitos desses não voltam para sua terra, na quarta colônia, e permanecem em Santa Maria. Anterior a isso, anterior à universidade, nós temos também que nem todos imigrantes eram colonos. Nem todos os imigrantes eram colonos. Muitos deles se estabeleceram na cidade. E nós temos já no início do século XIX a ferrovia, e muitos desses imigrantes eles vão trabalhar onde? Na ferrovia. E aí eles se fixam na cidade e trabalham na cidade. E a gente for ver assim, até teve uma pesquisa do professor Biasoli, que eu li algum tempo atrás, e ele dizia assim, quer ver a importância dos italianos em Santa Maria ou a influência dos italianos em Santa Maria? Pegue o guia telefônico, que hoje a gente não tem mais guia telefônico, né? E a gente olhava pelos sobrenomes, os nomes eram muitos. E se nós formos ver nos dias de hoje, a gente pode ver a própria universidade. Pegue a lista de professores, alunos e funcionários da universidade e olhe a origem dos sobrenomes. Nós temos muitos sobrenomes italianos e alemães, né? Porque a gente teve também a influência dos alemães na cidade. O senhor comentou também que a imigração influenciou bastante na educação da região e a gente queria saber se há projetos das universidades locais que levam em consideração essas peculiaridades italianas. Olha, algum tempo atrás nós tivemos um convênio da Universidade Federal de Santa Maria, o curso de Artes e Letras, com a Universidade de Perugia, que ia se criar um curso de italiano. Mas mudou o reitor, mudou a administração, se caiu por terra isso, e isso não se efetivou. O que a gente tem hoje é muitos projetos da universidade dentro do contexto da quarta colônia. Mas anterior a isso, pegando lá no século passado, século XX, né, nós tínhamos, em relação à educação, nós tivemos uma escola italiana em Santa Maria, que era do professor Umberto Ancarani, que o que a gente tem hoje ainda é um prédio que está de pé, que é o prédio da loja Stachina Acampamento, que era uma escola italiana, foi a primeira escola italiana que a gente teve. E eu sempre digo assim, além de ser a primeira escola italiana, ele foi o primeiro curso pré-vestibular que nós temos na cidade. Inclusive ele coloca nos jornais da época um comercial falando que lá se preparava alunos para fazer os exames das principais universidades brasileiras. Eu disse, naquela época, já no início do século XX, a gente já teve o primeiro curso pré-vestibular na cidade. E aí a gente tem uma coisa assim, essa importância da educação, a gente tem muito a influência da igreja, os seminários, porque as famílias eram numerosas e nem todos eles poderiam ficar na terra. E alguns mandavam para o seminário para se tornar padre, e eles iam para quê? Para estudar. E dali eles ganharam muito. Muitos deles saíram da colônia, foram estudar em outros lugares, e Santa Maria foi um ponto principal da vinda deles em função da própria universidade, da década de 60 para cá. E mesmo com toda essa cultura italiana, né, que o senhor foi comentando com a gente, explicando mais sobre a quarta colônia, né, é possível dizer que Santa Maria é uma cidade multicultural, tendo em suas fundações várias etnias, incluindo também os povos nativos? Sim, sim. A gente não pode esquecer uma coisa assim, que nós temos em Santa Maria a questão dos descendentes, dos afrodescendentes, que é muito forte isso na cidade. Eu acho que vocês vão entrevistar o João Heitor, né? O João Heitor vai falar muito sobre isso aí, sobre a questão dos clubes negros que tinham e as divergências até mesmo que existiam dentro desses clubes na cidade, que era o Clube 3 de Maio, que era o clube... me esqueci agora o nome do outro clube, que era União Familiar, desculpe, a União Familiar, que eram 2 clubes negros que tinham na cidade. E nós temos também a influência dos alemães, por exemplo, o Clube Esportivo, o Clube de Atiradores Esportivo, o Clube de Atiradores Santamariense, nós temos muita influência do alemão, a influência do italiano, e uma coisa assim que pouco se fala também é sobre a influência libanesa, que é muito forte a influência libanesa na cidade. A gente, até o pessoal diz, os turcos. Não, os turcos não eram na realidade, são libaneses. Então, assim, eu acho que a gente tem uma congregação de culturas dentro da cidade, que é muito importante, que eu acho que é o que dá a identidade da cidade de Santa Maria.
qual que é a importância dessa identidade cultural aqui para nossa cidade de Santa Maria? Bem, nós temos uma questão assim, ó, o turismo, né? Através do desenvolvimento cultural, né, a gente tem algumas tradições que são criadas, né, e que esses imigrantes trouxeram. Aí a gente tem a questão da culinária, da própria religiosidade, que é muito forte, as festas religiosas, e isso atrai muitas pessoas, né, para a região, e isso auxilia no desenvolvimento regional. O que a gente precisa é um pouco mais de desenvolvimento. Então a gente vê assim, ó, nessa questão religiosa, por exemplo, nós temos Nossa Senhora da Medianeira, né, que tem muito a influência dos italianos nessa questão, e isso traz muitas pessoas para a cidade. Infelizmente é feita uma só por ano, deveriam ser feitas mais festividades em relação a isso. Dentro do contexto de Quarta Colônia, também, nós temos cada localidade, ela tem as suas festas religiosas e atrai muitas pessoas. Um outro grande exemplo que a gente tem é o próprio festival, que a universidade participa disso, que é o Festival Italiano de Vale Veneto, né? A Semana Cultural Italiana de Vale Veneto, o Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria também, né? Isso são questões culturais e atrai muita gente e auxilia no desenvolvimento. E a gente vê, por exemplo, na região da Serra Gaúcha, nós temos algumas cidades pequenas que elas trabalham muito com os filós e levam as pessoas aos locais de colônia, levam ao consumo da própria alimentação, que a culinária é uma coisa que marca muito. Se vocês pegarem os finais de semana e forem para a Quarta Colônia, a culinária é uma coisa muito importante. Então, assim, esses fatores culturais, nós aproveitando bem eles, nós conseguimos fazer a indústria sem chaminé, que vem a ser a indústria do turismo. E isso é muito forte. E quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, veio o Geoparque. O Geoparque, ele traz isso junto com ele. Eu me aliei ao Geoparque em função disso, né? Porque isso traz o desenvolvimento e ajuda muito o desenvolvimento da região. E aí a gente acaba com aquela, vou abrir aspas aqui, a síndrome de vira-lata, né? Que só a serra é forte. Não, nós somos fortes também, culturalmente nós somos fortes e nós podemos desenvolver muita coisa através da cultura. Quem defendia muito isso também era o Padre Luiz Esponquiado, a partir de Nova Palma, que seria bom de uma hora dessa conversar só sobre o Padre Luiz. Tem algumas pessoas especialistas em Padre Luiz, que ele auxiliou muito no desenvolvimento da região. E através do quê? Fortalecendo a sua identidade, a identidade cultural da região. Então, em Santa Maria, como a gente tem uma diversidade de culturas, isso auxilia muito. Isso vai nos auxiliar muito. A gente chegou ao final da nossa entrevista. A gente queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, pela fala, pela participação. Eu é que agradeço, porque isso aí, assim, ó, é fruto das nossas pesquisas. E a gente tem que divulgar um pouco do que a gente aprende e o que se estuda na universidade, a gente tem que divulgar um pouco mais. Até esse final de semana, vou falar de um livro, a gente lançou um livro sobre essa questão da identidade regional, a importância dessa identidade regional no desenvolvimento da nossa região. E um exemplo disso mesmo a gente pode ver o próprio Geoparque Quarta Colônia, né? Que é uma coisa que está dentro desse território, e a cultura faz parte, e é uma parte fundamental dessa questão do Geoparque Quarta Colônia. E eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui e falar um pouco dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado. Obrigada, professor, e obrigada também aos ouvintes. Pode criar.